nós temos uma série de hábitos que nos vão prejudicar em relação ao sono e, portanto, temos que ter, no fundo, uma atitude proativa para termos cuidados com o sono, cuidarmos do nosso sono como cuidamos de tudo o resto. E eu acho que o sono ainda é, de alguma forma, menosprezado. E as pessoas, muitas vezes, eu acho que agora menos, sim, mas ainda há um grande desconhecimento sobre a importância do sono. O que acontece quando a saúde e o conhecimento têm a palavra? Descobrem-se respostas para o presente e perguntas que definem o futuro. Este é o espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam. Este é o Top of Mind. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Top of Mind. Hoje vamos falar sobre como os portugueses dormem e qual o impacto da privação de sono na qualidade de vida. Para isso temos a doutora Marta Drummond, médica pneumologista com competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos, professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretora da Unidade de Sono e Ventilação Não Invasiva do Hospital de São João. Obrigada por estar connosco. Ora essa, obrigada eu. E se calhar começava por lhe perguntar como é que é o sono dos portugueses e como é que dormem os portugueses? Olha, segundo informações de um estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, os portugueses não dormem muito bem. Mais de metade dos portugueses dormem menos de 6 horas e muitos queixam-se de um sono não reparador, um sono que não lhes permite no dia seguinte acordarem bem dispostos, acordarem com energia para enfrentar um novo dia. Portanto, penso que à semelhança de toda a civilização ocidental, se posso assim dizer, europeia, norte-americana, estamos a dormir bastante mal enquanto população habituada a viver quase nas 24 horas, não é? Tudo tem que estar aberto, tudo tem que estar funcionante, estamos a receber mails a qualquer hora, temos que responder a qualquer hora e, portanto, estamos habituados a esta sociedade das 24 horas que parece que não nos permite desligar. Pois, o horário de trabalho é muito mais estendido atualmente, não é? Nós continuamos muito ativos no trabalho, mesmo fora daquilo que antigamente era o horário laboral. Sem dúvida. E então isto não é específico de Portugal, não é? É uma coisa que claramente também está um bocadinho associada à ocidentalização e por isso certamente não será só aqui em Portugal, mas reconhece alguns fatores de risco ou pessoas que terão tendência a dormir pior? Sim, não há dúvida que temos hoje em dia muitos fatores de risco e a Margarida falava nomeadamente dos horários de trabalho. É claro que os horários de trabalho estão mais alargados, há cada vez mais pessoas que trabalham por turnos, que trabalham à noite, a tal sociedade das 24 horas, mas também todos nós que podemos até ter um horário diurno fixo, chegamos a casa e vamos continuar a trabalhar e vamos para o computador e vamos responder a mails e vamos estar expostos a esta lumínica, à luz que os gadgets, os computadores, os tablets, os telemóveis nos enviam e esta luz é muito ativadora do nosso córtex frontal, o que faz com que se estivermos ligados a estes gadgets à noite, por exemplo às 10 da noite, às 11 da noite, se nos quisermos ir deitar às 11h30, talvez não seja possível dormirmos. E mesmo se adormecermos, o nosso sono vai ser de pior qualidade, porque precisamente é um sono menos profundo, mais superficial, que não nos permite ter toda aquela reparação celular, metabólica, etc., que devíamos ter durante o sono. Pois eu ia dizer que às vezes nem é só pela luz, não é? O simples facto de estarmos constantemente com notificações ou com aplicações que acabam por nos acordar muito, também acaba por ter um impacto porque sentimos sempre que é mais difícil desligar, não é? De repente vamos para a cama, estamos ali a fazer um scroll e passaram 2 horas e acabamos por não fazer outras coisas que faríamos há uns tempos, sem redes sociais, não é? Como ler, estar num ambiente mais calmo, conversar e não estar constantemente à procura da próxima notificação, não é? É verdade, e sobretudo isso nota-se cada vez mais nas gerações mais novas, em que estão completamente adictos das redes sociais, dos jogos online, de estarem em rede com todos os amigos, seja a jogar ou a fazer outro tipo de atividades online, e o que é certo é que isto não nos deixa descansar, não nos deixa repousar e
muitas vezes o que nós precisamos é 1 ou 2 horas antes de irmos deitar, diminuir a intensidade das luzes, diminuir o volume da televisão, começarmos a falar mais baixo, abstermos de falarmos de assuntos que possam redundar em discussões, porque de facto tudo isso nos ajuda a irmos entrando naquela fase mais lentificada, menos responsiva da nossa vida acordados, que é para depois entrarmos no sono. Toda esta preparação é fundamental e perdeu-se. Claro, não é assim de um momento para o outro. E em termos de faixa etária, género, há assim outros fatores de risco reconhecidos para as noites mal dormidas? Sem dúvida. Eu há pouco falava dos jovens, não é? E os jovens têm esta adição às redes sociais e aos jogos online, mas depois também têm outra questão, que é: têm uma privação de sono porque têm os seus compromissos sociais, porque é habitual sair à noite e depois no outro dia ou vão para as aulas ou vão trabalhar quando já trabalham. Exatamente, portanto eles privam-se a eles próprios das horas necessárias de sono por questões muitas vezes que não são profissionais e são mesmo sociais. E depois há também nos adultos jovens a questão dos filhos. Os filhos também são um fator disruptivo do sono, porque estamos sempre alerta, sobretudo se eles estão doentes, porque estamos preocupados que eles precisem de alguma coisa e nós possamos não ouvir, ou porque eles mesmo nos chamam e nós estávamos a dormir também, mas vamos ter que nos levantar e ir até ao quarto. É um sono bastante mais interrompido, não é? Sem dúvida, portanto, isto nos mais jovens é um grande problema. Depois temos outro fator de risco que tem a ver com a obesidade. E, portanto, nas pessoas que têm excesso de peso ou obesidade, nós vamos ter um fator de risco muito importante, sobretudo para doenças respiratórias de sono. E não querendo deixar os mais velhos de lado também, têm outro tipo de problemas, nomeadamente insónias, muitas vezes insónias finais. Ou são as insónias em que a pessoa acorda mais cedo de manhã, ou seja, acorda antes do despertador tocar. Exatamente, não é? Acordam às 4 da manhã ou às 5 da manhã e não conseguem dormir mais, ou então porque têm mesmo avanço de fase, ou seja, vão dormir às 8 da noite e portanto às 4 da manhã ou às 3 da manhã já dormiram 7 horas e já não precisam de mais. O problema é que depois às 3 da manhã ou às 4 não há absolutamente nada a fazer, não há com quem conversar e acabamos por ter pensamentos ruminativos que redundam quer em depressão, quer em ansiedade, perturbações de ansiedade. Portanto, nas faixas etárias, nas várias faixas etárias, temos sempre alguns problemas ou alguns fatores de risco que podem condicionar um mau sono. A própria gravidez pode alterar também um bocadinho o sono, não é? Sem dúvida. Ter um bom sono depende muito de nós. Na gravidez depende menos de nós, porque as mulheres grávidas têm uma alteração do ambiente hormonal que facilita no início muita sonolência e, portanto, habitualmente dormem muito. Depois, no segundo trimestre e sobretudo no terceiro, por causa de dificuldades de posição, por retenção de líquidos, por aumento de peso, passam a ressonar, às vezes até ter apneias, não conseguem dormir deitadas, têm que dormir sentadas. Tudo isso faz com que o sono seja de menor qualidade. Portanto, há situações que nós podíamos evitar, há outras que não. Claro, e nós sempre ouvimos dizer, há isto que se ouve muito dizer, que é que todos devemos dormir 8 horas por noite. Isto é mesmo assim, é verdade, ou cada pessoa tem um bocadinho as suas horas, porque depois também tenho doentes em consulta que me dizem, eu durmo 5 horas e fico ótimo. E portanto, quais são as recomendações de facto e quantas horas é que devemos dormir por noite? Que acredito seja variável. Sim, em relação à maioria das pessoas, o que está consignado para um adulto é que durma entre 7 a 9 horas. Depois há aquilo que nós chamamos os short sleepers, que são aqueles que dormem menos de 6 horas e estão perfeitamente, sob o ponto de vista cognitivo, funcionantes e sob o ponto de vista físico também. E há os long sleepers, que são aqueles que precisam de dormir mais do que 9 horas. Eu, de qualquer modo, gostava de chamar aqui a atenção para uma publicação que saiu há uns anos atrás e que mostrava que quem dorme mais de 9 horas tem uma mortalidade maior risco de mortalidade, e quem dorme menos de 7 também.
Menos de 7 porque de facto não há reparação celular, metabólica, a reprogramação cognitiva que seria suposto. Quem dorme mais de 9 horas, a maior hipótese explicativa para este aumento de mortalidade parece estar associado ao dormirmos tanto, provavelmente temos alguma doença crónica que nos faz ter esta necessidade de dormir mais, descansar mais, e esse será o principal fator de risco de mortalidade. E às vezes também há aqui um conceito que eu acho que é importante esclarecer, que é as pessoas associam o tempo que estão na cama às horas que dormiram. E nem sempre é assim, não é? Eu tenho doentes às vezes que vão para a cama às 9 da noite e só se levantam às 9 da noite e dizem, mas eu estou 12 horas no quarto, mas não estão estas 12 horas a dormir, e às vezes até é contraproducente e nem têm as horas de sono todas que precisam, não é? Absolutamente contraproducente. Só devemos estar na cama quando vamos dormir. Não devemos estar na cama a fazer atividades como a ver televisão, a trabalhar ao telemóvel, a trabalhar no computador, a responder a mensagens ou a e-mails, não de todo. A cama deve ser encarada como quando vamos dormir, de facto vamos nos deitar, vamos fechar a luz, vamos desligar o som dos telemóveis, que era outra coisa importante para não estarmos sempre a ouvir que e-mails ou mensagens, e portanto é um momento em que é um momento e é um local que nós associamos a dormir, ao repouso. Por exemplo, não é de todo conveniente nós trabalharmos no quarto. É claro que haverá muitas pessoas que têm de trabalhar no quarto, mas o trabalhar no quarto, ter o computador no quarto, faz com que não associemos o quarto ao momento do repouso, e isso pode ser pernicioso. Pode ser até um bocadinho mais ansiogénico estarmos a associar aquele local ao trabalho. É verdade, não é? É verdade. E como dizia há pouco, nós temos uma série de hábitos que nos vão prejudicar em relação ao sono, e portanto temos que ter no fundo uma atitude proativa para termos cuidados com o sono, cuidarmos do nosso sono como cuidamos de tudo o resto. E eu acho que o sono ainda é de alguma forma menosprezado, e as pessoas muitas vezes, eu acho que agora menos, sim, mas ainda há um grande desconhecimento sobre a importância do sono. Daí que seja fundamental falarmos sobre isto e darmos algumas dicas de como é que se deve fazer para se conseguir dormir melhor sem recorrer a fármacos, porque há muita coisa antes disso que podemos fazer. As pessoas continuam a associar o sono a quase uma perda de tempo, não é? Porque não estão ativas e a produzir, mas na verdade o nosso corpo está a produzir muita coisa durante o sono. Por raramente conseguirmos dormir as horas ideais, não é? E por haver tanta dificuldade, há muita gente que acaba por recorrer às sestas, e há um bocadinho estas dúvidas em relação ao benefício das sestas. Há pessoas que acordam revigoradas, há outras que dizem, eu se adormecer à tarde estraga-me o dia todo. Há algum benefício nas sestas? É algo que devemos aconselhar a quem não consegue dormir durante a noite? Como é que funciona? As sestas são de alguma forma fisiológicas. Aliás, eu também diria que sim. Nós conseguimos evoluir sob o ponto de vista filogenético, não é? Como espécie, porque nós, como passámos a comer comida cozinhada, quando descobrimos o fogo, a nossa digestão era mais curta do que dos outros animais, e acabámos por não dormir tanto e podermos atacar os outros quando os outros ainda estavam a dormir. Portanto, a seguir a termos feito uma refeição, sobretudo se for uma refeição copiosa, é claro que nós vamos ter parte da nossa energia gasta pelo tubo digestivo, e portanto vamos ficar com algum cansaço, alguma vontade de dormir. É fisiológica, mas não se pode estender uma sesta ou uma power nap, uma sesta revigorante, tem que ter 20, 30 minutos no máximo, porque se estivermos a dormir mais do que esse tempo, nós vamos impactar negativamente o sono da noite. Portanto, vamos como que carregar ali as pilhas por um pouco de tempo, e depois à noite queremos ir dormir e não conseguimos porque estamos mais despertos, naturalmente, porque ainda não chegámos àquele ponto em que precisamos de dormir outra vez. Claro, é como uma bateria de um telemóvel, não é? Não descarrega porque entretanto já carregou ali 20 minutos. Um bocadinho e depois não está pronta para carregar. E portanto, se formos dormir
à tarde. Se acharmos que isso nos vai fazer bem, se acordamos revigorados, podemos fazê-lo, mas temos que ter um despertador para acordar ao fim de 20, 30 minutos e não nos deixarmos ficar a dormir indefinidamente, até acordarmos espontaneamente, porque isso vai nos prejudicar e depois entramos naquele ritmo que é, vamos adormecer mais tarde, vamos dormir menos. Se dormirmos menos, no dia seguinte vamos querer dormir a sesta e cada vez dormimos mais a sesta e dormimos menos à noite. E, portanto, este ciclo vicioso não é bom e, de facto, às vezes há pessoas que se dão muito bem com as power naps, mas são cestas revigorantes curtas. E a doutora Marta dizia bem que de facto o sono é essencial e durante o sono acontece muita coisa, não é? Não estamos só ali parados e dormir é muito mais produtivo do que as pessoas pensam. Consegue-nos explicar assim o que acontece no corpo durante o sono, para também percebermos porque é que é tão importante? Sim, vou tentar explicar. Portanto, nós achamos, ou acha a maior parte da população, que o sono não tem importância porque é uma altura em que estamos hiporresponsivos aos estímulos do exterior. Não respondemos em regra quando nos chamam ou se acendem a luz, porque precisamente, sobretudo se estivermos num sono profundo, porque precisamente estamos, aquilo que eu costumo dizer, voltados para dentro. Nós não respondemos ao exterior porque estamos voltados para os nossos próprios processos internos para reprogramar uma série de processos, nomeadamente cognitivos, de memória, de humor, de capacidade de concentração, processos também metabólicos de produção hormonal. Memória. Isso, de produção hormonal também, e quando todos estes processos de regeneração celular, de reprogramação de metabolismos e de alguns algoritmos fisiológicos, o que acontece é que no dia seguinte nós não estamos preparados, não estamos nas melhores condições para enfrentar o dia. Portanto, este tempo não é uma perda de tempo, pelo contrário, é um ganho de tempo, porque se nós não dormirmos o suficiente, então é que vamos andar a perder tempo durante o dia, porque não vamos dar a mesma rentabilidade no trabalho, porque não vamos ter a mesma capacidade de controlar as nossas emoções, vamos andar irritáveis, vamos andar deprimidos, ansiosos, angustiados, não vamos ter a mesma capacidade cognitiva e não vamos ter também a saúde que poderíamos ter se dormíssemos bem, porque dormir mal aumenta-nos o risco de várias doenças. Claro, e se calhar são esses também, é esse processo não acontecer que vai resultar nos sintomas mais típicos de uma noite mal dormida e daquilo que é a apresentação, se calhar em consulta, e a apresentação clínica de uma pessoa que dorme mal. Portanto, já falou de alguns, não é? As alterações do humor, às vezes alterações da memória, da produtividade. Que outros sinais é que podem indicar que as noites não estão a correr tão bem quanto deveriam? Outros sinais muito habituais são o ter sono durante o dia, a hipersónia diurna. A pessoa a adormecer em circunstâncias que não era suposto adormecer. Por exemplo, a conversar, por exemplo, a conduzir, a adormecer quando vai no autocarro. Eu tenho alguns doentes que me dizem: eu nunca saio na minha paragem porque vou a dormir e não dou conta. Portanto, muitas circunstâncias de vida em que não era suposto adormecermos e ao adormecermos até pomos a nossa vida e a dos outros em risco, como é o caso de adormecer quando se está a conduzir. Esse é um sintoma muito típico, mas eu queria lhe falar de um outro sintoma que às vezes é um pouco descurado, mas que é importante e que pode ser um sinal de alarme, que é a disfunção eréctil e as questões da sexualidade, porque as hormonas sexuais, tal como todas as outras hormonas, são produzidas durante o sono. Quando nós não temos um sono de qualidade, também a produção hormonal de testosterona não se faz da mesma maneira, de estrogénios, etc. E, portanto, podemos ter aqui uma disfunção sexual e acharmos que não tem a ver com o sono e andamos a procurar mil e uma causas e afinal é só porque não estamos a dormir o suficiente. E isto faz algum sentido, é quase como se nós fôssemos um telemóvel ou um computador, não é? Se não carregamos a bateria, entramos ali em modo poupança e, portanto, o nosso corpo faz o básico, não é? E tudo o que é acessório e que ele considera que é acessório vai ficar para segundo plano, e se calhar por isso é que nestas funções
que são tão importantes e que nos dão muita qualidade de vida, não é? A sexualidade é uma componente essencial, mas depois fica para segundo plano porque o corpo está assim em modo poupança, sim, não é? sim, e essa analogia do modo poupança é uma analogia muito visual e que de facto resulta muito bem, porque se nós não dormirmos bem, de facto há uma série de coisas que precisávamos que acontecessem no nosso organismo para nos preparar para a atividade do dia seguinte que não vão acontecer, e como não vão acontecer, nós vamos andar sempre a correr contra este problema de não estarmos capazes para as atividades sociais, profissionais, pessoais que gostaríamos de fazer e que acabamos por nunca conseguir porque nunca estamos no nosso melhor. Para estarmos no nosso melhor temos que dormir bem. Portanto, temos de carregar a bateria para ir exatamente, dormir bem é fundamental para a nossa saúde física e mental. E portanto tem que ser uma prioridade, não pode ser aquela coisa do eu durmo só quando tiver tempo depois de tudo feito. Claro, não pode ser, temos que alocar tempo especificamente para dormir, independentemente do que possamos ter para fazer. E quais é que são os distúrbios de sono mais prevalentes e aqueles que vê mais em consulta? O mais prevalente é a insónia. E a insónia, como sabe, existem vários tipos de insónia. Podemos ter uma insónia inicial, que está muito associada à ansiedade, ou uma insónia terminal mais associada à depressão. E sabemos que as patologias psiquiátricas são tão frequentes hoje em dia que de facto há uma prevalência de insónia muito grande. Depois, os segundos distúrbios mais frequentes de sono são os respiratórios, que têm a ver com pausas respiratórias durante o sono, não ser possível a respiração normal durante o sono, o que faz com que vamos ter pausas respiratórias, não entra o oxigênio que devia entrar e, portanto, nós vamos ter uma sobrecarga, nomeadamente dos tecidos e dos órgãos que precisam muito de oxigênio no seu funcionamento, leia-se o coração, o cérebro, os rins. E ao sobrecarregar estes órgãos com trabalho sem terem combustível, se assim posso dizer, nós vamos aumentar muito o risco cardiovascular, cerebrovascular, o risco de insuficiência renal, etc. Portanto, repare que nós precisamos mesmo de dormir e respirar bem durante o sono, porque eu às vezes tenho doentes que me dizem, mas eu durmo muito bem e até durmo 8 horas. Pois é, mas se durante essas horas não respirar bem durante o sono e tiver falta de oxigênio durante o sono, isto também vai ter efeitos muito perniciosos, porque o sono não é de qualidade. Voltando à analogia do telemóvel, é quase como se o carregador não estivesse bem ligado e portanto está ali mas não está a carregar bem, não é? E isto acaba por acontecer, e isto que descreveu, este quadro portanto o corpo vai ficando... Não tem acesso ao oxigênio que devia ter e por isso até pode resultar nos despertares, não é? O corpo de repente acorda para dizer à pessoa calma que eu não estou a receber oxigênio. Um bocadinho que se explica isto, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, não é? Exatamente, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, a mais frequente é a obstrutiva, ou seja, tem a ver com a obstrução da via aérea, em que a via aérea, que devia ter um determinado calibre, acaba por colapsar durante a noite, fechar e não permitir que entre o tal ar e o oxigênio necessário. Ora, nós felizmente temos mecanismos de defesa. Quando o nosso oxigênio desce para um nível demasiado baixo e o nosso dióxido de carbono aumenta para um nível demasiado alto, o nosso córtex frontal envia uma mensagem para acordarmos. E muitas vezes os doentes têm memória destes episódios e referem com um grande sufoco que acordam sem falta de ar, que é uma asfixia, uma coisa que de facto contam com muita intensidade e como algo muito negativo. Por vezes não têm memória destes eventos e hoje em dia, com a quantidade de pessoas que dormem e vivem sós, é difícil às vezes nestes doentes que não têm memória destes episódios, é difícil que eles procurem ajuda. Se não tiverem sonolência durante o dia, acabam por não ter a noção de que o problema é o seu sono. E portanto às vezes têm AVCs, infarto do miocárdio, arritmias e andam a estudar tudo e mais alguma coisa. E ninguém olha para o sono. Ninguém olha para o sono
pode ser a causa de tudo isso. Mas então, portanto, a sonolência diária já é a sonolência excessiva já é um sinal de alarme. É um Mas sinal que de outros, alarme. nestas pessoas que não reconhecem estes microdespertares noturnos, que outros é que podem sinalizar que alguma coisa não está bem e fazer-nos pensar neste diagnóstico de SAOS, que é o diminutivo que é o acrónimo para síndrome da apneia obstrutiva do sono. Obstrutiva do sono, exatamente. A tríade sintomática típica é mesmo o excesso de sono durante o dia, a sonolência diurna, é a roncopatia. Em regra, as pessoas sabem que ressonam, quanto mais não seja porque alguém já se chateou. Alguém lhes diz isso, nem que seja quando vão de férias ou quando vão no avião e acordam a ressonar. Pronto, às vezes há assim uns episódios que despertam para o problema, não é despertam de sono, mas despertam para o problema. E temos o terceiro sintoma também muito típico, que são as pausas respiratórias testemunhadas, que no fundo é um sinal, não é um sintoma. Aí é que muitas vezes falhamos. Se o doente não tiver a noção que acorda em pausa respiratória, não tiver o tal episódio de quase asfixia e não tiver ninguém ao lado que possa testemunhar, vamos ter aqui este sinal ou sintoma que pode falhar. De qualquer modo, tenhamos um doente com hipersónia diurna, se tivermos um doente que ressona e doentes que tenham AVCs, infartos agudos do miocárdio, fibrilação auricular, é sempre de pensar em patologia respiratória do sono e fazermos algumas questões para percebermos se o doente de facto poderá vir a ter apneia do sono ou não, e sobretudo se for um obeso, há que enviar para fazer estudo do sono. É fundamental, não há outra forma de fazer o diagnóstico senão com o estudo do sono. Era essa a minha pergunta. Portanto, o diagnóstico de SAOS acaba por ser juntar a clínica a um estudo do sono, não é? Nunca se pode fazer de outra forma. Não, esse é o grande problema, é que não há nenhum algoritmo de história clínica ou de exame físico ou ambos que nos possam dizer este doente tem apneia de sono e este não tem. Até porque há doentes que têm apneias de sono muito graves, que às vezes têm poucos sintomas, e o contrário também é verdadeiro. Portanto, precisamos sempre de um estudo de sono. Há que referenciar estes doentes aos centros de sono para que façam um estudo de sono. Existem vários tipos de estudos de sono, desde os estudos que se fazem no domicílio do doente, até estudos mais pormenorizados e mais completos que se fazem em regime de internamento, com visualização online, digamos assim, em tempo real daquilo que se passa no quarto do doente e com o doente, portanto com uma visualização direta e em tempo real, e portanto esse é o exame que nos dá mais informação e é o gold standard, é aquele que é o mais adequado em caso de dúvida. Claro está que é o exame também mais dispendioso, porque implica um internamento, implica ficar a dormir num hospital ou numa clínica e ter um técnico que está a observar durante a noite tudo o que se passa. Daí que muitas vezes, e quando a probabilidade de os doentes terem apneia do sono é muito elevada, não precisamos de recorrer a esse exame, fazemos um exame domiciliário que na maior parte das vezes nos dá a resposta, podendo assim não termos tanta lista de espera para um exame que é mais dispendioso e que nestes casos poderá não ser necessário. É que habitualmente tem esta tal longa espera, pelo menos aos doentes que sinto sempre que demora bastante. Em relação aos fatores de risco, existem vários, mas um dos grandes e daqueles que é muito típico ver nestes doentes é a obesidade. Porquê é que a obesidade aumenta tanto o risco de síndrome da apneia obstrutiva do sono? E pronto, consegue-nos explicar-nos um bocadinho porque é que isto acontece? Sim, com certeza, e é muito fácil perceber porque é que a obesidade é um fator de risco, porque quando temos excesso de peso, também o tecido adiposo, a gordura, se acumula na zona cervical, na zona do pescoço, e portanto, em vez da via respiratória ter um determinado calibre, ela passa a ficar mais estreita, precisamente porque tem gordura acumulada à volta. E a obesidade do tipo central, portanto a obesidade a nível abdominal, é aquela que se correlaciona melhor com a obesidade cervical, no pescoço. Portanto, quando virmos um doente ou uma doente com o abdômen mais distendido, mais obesidade nesta zona abdominal, devemos sempre pensar que poderá ter uma apneia obstrutiva do sono, porque
terá também tecido adiposo na via aérea, na cervical, que diminui o lúmen da via aérea a nível superior. Mas existem outras causas. A obesidade é assim a mais frequente, mas existe, por exemplo, a causa genética. Ok. Nós herdamos o calibre da via aérea, como herdamos a cor dos olhos e a cor do cabelo. Portanto, ter um pai ou uma mãe com um SAO, se calhar pode nos alertar, não é? Se no meio disto tudo andamos sempre com sono, se já nos disseram que ressonamos e depois temos um pai ou uma mãe, se calhar é um sininho para estarmos alerta. Verdade, verdade. E até há famílias que são pessoas que não têm excesso de peso e que têm uma prevalência muito grande da apneia. Porque lá está, geneticamente tem uma via respiratória mais estreita. Há outra causa que entre os asiáticos é muito frequente, que é o termos o diâmetro anteroposterior do crânio mais diminuído. Portanto, daqui de trás até à frente ser mais... É como se tivéssemos a cabeça um bocadinho mais espalmada, não é? Exatamente, e isso faz com que o lúmen da via aérea seja mais estreito. E portanto esse também é uma característica morfológica que pode aumentar o risco, assim como ter o queixo mais pequeno ou mais retraído, com uma posição menos dentro do normal, diria, não é? Com mais retração da mandíbula, também pode ser um fator de risco para a apneia do sono. Portanto, existem vários, sendo que a obesidade é o mais frequente. Por outro lado, queria só chamar a atenção também para a idade. Reparem que a nossa via respiratória se mantém aberta à custa de músculos. E os músculos, com a idade, vão se tornando mais flácidos, com menos tónus. Também os músculos respiratórios. E, portanto, a nossa via respiratória durante o sono, em que já estamos todos muito mais relaxados, também a musculatura durante o sono vai sofrer esse problema acrescido da idade, com ainda diminuição suplementar do tónus muscular, facilitando o colapso da via aérea. Portanto, a própria idade também pode vir a trazer alguns problemas a nível respiratório do sono, mesmo que a pessoa não tenha excesso de peso, sendo que a obesidade continua a ser e com uma diferença grande em relação aos fatores de risco seguintes, o maior fator de risco para a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E agora, quer dizer, fica bastante óbvio que isto terá um impacto sem dúvida em todas as nossas atividades do dia a dia, mas até que ponto é que a má qualidade do sono pode afetar a esperança média de vida? Ora bem, isso é uma das coisas que mais preocupa, é que de facto a síndrome da apneia obstrutiva do sono aumenta a morbilidade. Já falamos de várias doenças que podem surgir só por se ter apneia do sono, mas aumenta a mortalidade também. E aumenta a mortalidade por várias causas. E aliás existe um trabalho muito interessante que nos revela que sobretudo homens doentes do sexo masculino de meia idade têm um aumento muito importante de mortalidade de todas as causas. Isto tem a ver com acidentes de viação, por causa da sonolência, acidentes de trabalho, por causa da sonolência e da dificuldade de concentração, tem a ver com o risco aumentado de doenças cardiovasculares que já falámos, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, fibrilação, arritmias, tem a ver com o aumento de risco cerebrovascular, de AVCs, tem a ver com o facto de doentes com neoplasias, determinados tipos de neoplasias, com a sobreposição da apneia do sono e a má oxigenação dos tecidos, estas neoplasias têm mais probabilidade de crescer e metastizar. Portanto, há maior probabilidade de vir a desenvolver cancro, não é? E sobretudo há mais probabilidade de um cancro ser mais agressivo em doentes com apneia do sono do que em doentes sem apneia do sono. E isto tem também características próprias, ou seja, os tecidos que mais precisam de oxigenação também são aqueles que vêm a ter mais risco de neoplasias agressivas. Por exemplo, a pele precisa muito de ser oxigenada, é um daqueles tumores que, se acontecer num indivíduo que tenha apneia, vai ter pior prognóstico do que num outro indivíduo que não tenha apneia de sono. Também os tumores renais. Portanto, há uma série de complicações a nível
físico a nível de vários órgãos e sistemas que podem surgir. Por exemplo, a imunidade. A nossa resposta imunitária depende também da nossa quantidade e qualidade do sono. Aliás, se repararem, se nós andarmos extremamente cansados e a dormir muito pouco por algum motivo da nossa vida... É mais fácil ficarmos doentes. Exatamente. Nós ao fim de algum tempo vamos ficar doentes e em regra por uma infecção. Vamos ficar com uma gripe, vamos ficar com uma infecção respiratória bacteriana, porque a nossa imunidade desce. E é também por este mecanismo que as neoplasias aparecem mais. Porque a nossa imunidade, que é aquela que vai sinalizar as células neoplásicas e a vai destruir, a dada altura não consegue fazer esse papel. E o que acontece é que vão passar despercebidas as células neoplásicas ao nosso sistema de alerta, não vão ser destruídas e depois vão proliferar e desenvolver-se e vão ser tumores mais agressivos. Portanto, veja toda esta quantidade de alterações que nós podemos melhorar e prevenir se tivermos um sono de qualidade. Sim, por isso é que é tão importante também falar sobre isto e fazer com que as pessoas percebam que o sono é fundamental na nossa vida e que temos de procurar ajuda e ter um diagnóstico se sentimos que nós estamos a dormir bem. Eu sinto que isso devagarinho já vai acontecendo, mas ainda há aqui alguma dificuldade em tratar os problemas de sono, que são de facto uma queixa muito frequente na consulta, com alterações de estilos de vida. E ainda temos muitos doentes ou dependentes ou que procuram muito a medicação. É possível encontrar aqui um equilíbrio entre a necessidade de recorrer à medicação e as alterações de estilos de vida? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que é possível nós reduzirmos a necessidade de fármacos indutores de sono. É possível se nós tivermos um estilo de vida mais adequado, se fizermos exercício físico com regularidade, se não fizermos refeições muito copiosas pouco antes de irmos deitar, nomeadamente se não bebermos álcool antes de irmos deitar, e isto implica aqui 4 horas de diferença entre o consumo de álcool e o ir deitar, porque repara, há pouco falávamos do tónus muscular. Se nós bebermos álcool, o álcool diminui o tónus muscular, portanto vamos ter mais probabilidade de ter eventos respiratórios durante o sono. Também o tabaco não deve ser consumido nas 2 horas antes de deitar. Claro que o tabaco não deve ser nunca consumido. Pois é, isso é dizer, nem 2 horas, nem 24, nunca. Nem nunca. Nem nunca, mas se o doente ou o indivíduo não conseguir deixar de fumar, pelo menos que não fume nas 2 horas antes de deitar, porque vai criar mecanismos inflamatórios ao nível da faringe que fazem com que as paredes da faringe inchem, ou haja edema, diminuindo o lumen da via aérea. Portanto, não fumar também é muito importante. Repare, já temos aqui várias medidas, falámos na evicção de álcool, de tabaco, no exercício físico, falámos na questão dos ecrãs, de prevenirmos a exposição aos ecrãs. Ter o ambiente também mais confortável, não é? Ter o quarto preparado, portanto não estar num quarto nem muito frio nem muito quente. Exatamente. Uma cama confortável, isso também são coisas importantes. Com menos ruído, com menos intensidade luminosa. O café, não é? O consumo de substâncias que sejam, sim, que tenham impacto. Apesar de tudo, há muita gente que diz, eu posso beber um café à noite e durmo bem na mesma. Pode achar que dorme bem, porque continua a dormir o mesmo número de horas, mas o sono é mais superficial. E repara, é no sono profundo e no sono REM que acontecem os principais mecanismos de regeneração celular e de reprogramação de processos metabólicos. Portanto, faz toda a diferença dormir, ter um sono mais profundo do que ter um sono superficial. Portanto, o café, mesmo que as pessoas achem que dormem o mesmo número de horas, não dormem em qualidade. Eu acho que esse mito é um bocadinho como o álcool. Há muita gente que acha, eu bebo um copo de vinho e cai redondo na cama. E na verdade a pessoa até pode, e é isso, é como o café que dizem, a mim o café não me faz nada. Na verdade adormecem, mas depois aquele sono não vai ser tão eficaz quanto um sono sem álcool e sem café, não é? E eu queria ainda chamar a atenção para uma outra medida geral do sono, que é a higiene do sono, que é termos uma hora para levantar e uma hora para acordar. Não andarmos sempre a mudar, hoje deitamos à 1, amanhã já deitamos às 11, depois deitamos às 3 da manhã, depois vamos dormir às 8. O nosso organismo precisa ter rotina
uma hora mais ou menos certa de deitar e uma hora mais ou menos certa de levantar e ter as tais horas de sono suficientes. Portanto, eu diria que é uma pequena organização, como tudo o resto que temos que fazer na vida, para que possamos ter mais saúde e para que possamos viver uma vida muito mais plena, porque dormindo bem, não há dúvida, e todos nós temos claro. essa experiência. Basta-nos uma noite de sono mal dormida que acordamos o dia outros. seguinte, exatamente, já não é a mesma coisa. Portanto, imagino o que é doentes que têm problemas de sono durante anos e anos e anos, a deterioração cognitiva e física que vão tendo. E às vezes não se nota logo as dificuldades de memória, de concentração, a rapidez de reflexos, mas ao fim de uns anos começa-se a notar muito e pode já não ser reversível. Portanto, é de facto muito importante darmos ao sono o lugar que ele merece e a importância que ele tem. E agora vê-se muito usar os relógios e os gadgets para monitorizar o sono, não é? Isto é uma coisa que funciona, é fiável, é quase como um estudo do sono versão caseira, ou não é bem assim? Há gadgets e gadgets. Porque há uns que já dizem fazer diagnósticos de SAUs. É verdade. Ou da apneias, pelo menos. Como em tudo, há os que têm maior qualidade e os que têm pior qualidade. E como em tudo também há vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que os doentes podem despertar para este problema, perceber, eu não estou a dormir bem, o meu relógio diz que eu tenho pouco sono profundo, o meu relógio diz que eu só dormi 5 horas, o meu relógio diz que eu ressono. Portanto, são sinais de alerta. Por outro lado, às vezes, é como em tudo e como eu dizia, às vezes é uma desvantagem. Porque às vezes pode acontecer criar uma ansiedade muito grande numa pessoa só porque vê que o seu gadget refere que o seu sono não é de qualidade e acabam por vir à consulta muitíssimo preocupados porque o telefone ou o telemóvel disse alguma coisa e às vezes não é nada. E de facto sabemos que existem gadgets de muita qualidade e com alguma precisão e há outros que não têm tanta qualidade e não têm essa precisão e podem causar ansiedades sem necessidade. O que eu digo é que não descurem os sintomas e já falámos deles extensamente, portanto não descurem, quando tiverem estes sintomas procurem um médico ou vão a um centro de sono ou procuram um médico de família que os encaminhará para um estudo e para um centro do sono, porque pode haver alguma coisa, é preciso ver. Se não houver, excelente, mas se houver, estamos aqui a permitir que haja terreno para haver doenças, consequências sérias e até mortalidade aumentada, como já falamos. Portanto, não descurem estas coisas. Agora, não deem também demasiada importância àquilo que os gadgets vão dizendo. Sabemos que no futuro eles vão ser cada vez mais sensíveis, mais específicos, melhores na sua detecção. Para já ainda há muitos que não têm qualquer qualidade e portanto não acreditem imediatamente, mas que seja um sinal de alarme para procurarem um despiste da existência de problemas de sono. E às vezes o que eu sinto tem uma parte boa que é motivar as pessoas a tentar ver, ok, hoje dormi melhor porque fiz isto, não bebi café e tive um sono, mesmo que não seja 100% fiável, não é? Se motivar a pessoa também pode ser uma coisa verdade, boa. É tudo o que possa chamar a atenção para a importância do sono é bem-vindo. É isso. Doutora Marta, se calhar acabava então por lhe perguntar que dica é que dá a quem nos ouve e quem se calhar não anda a dormir bem e está a perguntar se será que eu consigo recuperar destas noites mal dormidas, que dica é que daria e por onde é que essa pessoa pode começar? Desde logo pelo médico de família. Se acha que tem um problema de sono, é consultar o seu médico de família, ele vai-lhe fazer um questionário que vai dar uma determinada pontuação, que pode indicar que tem um alto risco de ter um problema de sono ou um baixo risco e, portanto, vai, de acordo com esse risco, orientá-lo para um centro de sono. Por outro lado, e imagino que naquele momento até ou nas semanas seguintes tem muitos compromissos profissionais e não pode despender de um tempo imediato, então comece a tentar fazer estas coisas que nós fomos aqui dizendo.
as tais medidas de higiene do sono, evicção de álcool, de tabaco à noite, tente não cair logo naqueles comprimidos, nas benzodiazepinas, não é? Que vão dar dependência, que vão a longo prazo diminuir-lhe a memória, portanto, tente fazer exercício físico. Há também práticas de pilates e de yoga que ajudam muito a relaxar, tudo isso pode ser interessante. Se não houver melhoria, então de facto tem mesmo que procurar um médico, seja diretamente num centro de medicina do sono ou através do médico de família, mas dê ao sono a importância que ele tem e não pense só que pronto, foi hoje ou é amanhã e depois já vou dormir bem, às vezes não é bem assim e sobretudo não se automedique, porque há muitas medicações que podem ter consequências graves. E finalmente uma outra chamada de atenção é que há muitas pessoas que dormem muito pouco durante a semana e depois dizem, mas eu faço a recuperação durante o fim de semana. Durante o fim de semana acordo à 1 da tarde e ponho o sono em dia. Pois eu tenho aqui uma má notícia, é que esta recuperação não é total. Não se faz uma recuperação total do tempo perdido. Parece que sim, parece que ficamos até mais bem dispostos naquele dia que dormimos, só que o sono tem que ser consistente, não é? Exatamente, é uma questão que faz parte do dia, das 24 horas. E portanto temos que ter sempre aquela quantidade de sono para andarmos no nosso melhor. O dormir ao fim de semana umas horinhas para compensar, não há uma compensação total e não é o mesmo que dormir sempre uma quantidade de horas suficiente. Faz tudo muito sentido. Muito obrigada, doutora Marta, por nos esclarecer aqui e falar tanto sobre o sono. Espero que os portugueses comecem a dormir melhor depois deste episódio. Continuem connosco nos próximos episódios, onde a saúde tem a palavra. Este é o Top of Mind e até já. Obrigada, doutora Marta, mais uma vez. Obrigada eu. Bom sono. Boa noite, bom sono.